Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Alexandra, professora de português de vocês. E nessa unidade 1, a gente vai aprender gramática, né? E é linguagem que a gente vai aprender. E a gente tem dois objetivos para cumprir, né? Durante esse estudo, né? Na unidade 1. A gente precisa de uma verbal e uma não verbal. E também a gente precisa identificar as figuras de linguagem. Beleza? Então vamos lá? Gente, o que é linguagem, né? Para que a gente comece com esse estudo. A língua, né? A gente usa a língua como um elemento, né? Um fator muito importante na construção da cultura e da identidade de um povo, né? No Brasil, onde a gente mora, né? A língua oficial é o português, beleza? Só que assim, não existe apenas a língua portuguesa, né? No Brasil. Tem as línguas indígenas também, né? Tem algumas assim que, por exemplo, só 5 pessoas, né, conseguem falar essa língua, né, essa língua indígena. Então, como a gente tem muitas, né, fica aquela coisa bem variada, né, na nossa língua. Fora, né, tantos imigrantes, né, que moram no nosso país e trazem a língua deles, né, para o nosso país. E também tem a língua brasileira de sinais, né, que é chamada como Libras, que são usados para aquelas pessoas, né, que não escutam e também as que não falam, beleza? E também tem o Braille, né? O Braille são aqueles pontinhos que as pessoas que são cegas, elas passam, né, o dedo nesses pontinhos e aí eles vão começando a entender, né, um contexto, um texto, uma frase, beleza? E o que é a gramática? Lá na gramática, né, que às vezes vocês podem achar que é só um livro, né? Mas esse livro é muito importante, porque dentro dessa gramática tem todas as regras, né, de acordo com as normas, né, de como é que a gente vai falar. Eu não digo corretamente, né, mas de acordo com certas regras, tá bom? Porque às vezes a gente tem aquele preconceito linguístico, né, de que só o que a gente fala tá certo, ou então só a norma culta, né, da língua que está certa, e não existe isso. Por exemplo, tem as variações da língua. Uma pessoa, por exemplo, que mora em Minas pode falar totalmente diferente de quem mora no DF ou quem mora no Ceará, totalmente diferente de quem mora no Pará. Então, não existe uma língua errada, né? Existe a variação da língua, né? Então, existe uma diversidade, né, dentro da nossa língua, beleza? E o que acontece, né? Tem algumas concepções da linguagem. Tem 3 possibilidades distintas de conceber a linguagem. Número 1, linguagem como expressão do pensamento, linguagem como instrumento de comunicação e a linguagem como forma ou processo de interação. E o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal? A linguagem verbal eu vou usar apenas palavras, né, ou textos. A linguagem não verbal são aquelas imagens, né, que através dessas imagens eu vou conseguir me comunicar com alguém. Vamos pensar na placa de trânsito, né? As placas de trânsito, algumas têm alguma coisa, outra escrita, e algumas só tem um desenho. Então, por conta daquele desenho, a gente consegue entender qual que é a mensagem que aquela placa quer passar, né? Então, ela está usando a linguagem não verbal, beleza? Gestos também pode contar, né, como linguagem não verbal, né? Eu não estou falando, eu não estou escrevendo, mas eu estou conseguindo me comunicar com alguém, beleza? Olhares, expressão facial, ó, o tom de voz, né? Então, tudo isso envolve a linguagem não verbal. E aí, gente, a nossa língua, né? Todas as línguas, elas sempre têm as transformações, beleza? Diversos aspectos de um idioma podem se alterar ao longo do tempo, como, por exemplo, a ortografia, né? Que é a escrita das palavras, a semântica, que é o significado das palavras, o léxico, né? Que é o conjunto de palavras, né? Que constantemente novas palavras são criadas ou entram na língua, né? Por exemplo, muita gente pode ter trazido palavras da língua inglesa, né, para o nosso idioma, ou palavras até mesmo, a gente encontra muita palavra da língua francesa dentro da nossa língua, né, da língua portuguesa. A fonética também, né, que é a pronúncia das palavras, né, o som que as palavras produzem, as letras, né, e a sintaxe, que é a organização das palavras, né, a função de cada palavra, de que cada palavra vai exercer dentro de uma frase, né, de um texto também.
A língua, gente, apresenta também variedades associadas a diversos aspectos, né? Igual eu falei para vocês sobre a variação geográfica, né? Que eu estava falando para vocês sobre pessoas que aqui no DF falam de um jeito, em São Paulo fala de outra, em Manaus fala de outra, no Ceará fala de outra. Então, por isso que tem essas variações, né? Que pode ser chamada tanto de variação regional quanto a variação geográfica. Tem também a questão da variação social, né? Pessoas que estudam, né? Elas tendem a falar mais de acordo com a norma da gramática do que pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né? Ou não buscam esse conhecimento de acordo com as regras, né? E, pessoal, existe uma coisa chamada funções da linguagem, né? Às vezes a gente acha que a linguagem ela só existe para transmitir informações, né? Mas tem outras, né? Tem esses 6 tipos de função que a linguagem exerce, né? Tem a emotiva, conotativa, fática, referencial, metalinguística e a poética, tá bom? Mais para frente a gente vai aprender mais detalhadamente quais são elas. Qual que é a função emotiva, né? Ela está centrada no próprio emissor, ou seja, quem está falando, né? E vai exprimir todas aquelas as emoções, né? Que ele quer transmitir através da linguagem, os sentimentos, né? A função apelativa, que também pode ser chamada de conotativa, ela vai dar ênfase no interlocutor, ou seja, as pessoas que estão ouvindo a mensagem ou lendo essa mensagem, beleza? Normalmente isso ocorre nos textos publicitários, né? Nas propagandas, nos jornais. A função referencial, a ênfase dela é no contexto, né? Ou seja, no assunto, né, que está circulando naquela mensagem, né, naquela comunicação. Normalmente acontece nos textos jornalísticos, né? Quando a gente lê a televisão ou compra um jornal, uma revista, sempre tem um texto, né? Tem um contexto, né, por trás dessa linguagem. E aí, essa função referencial, ela serve para isso, né? A função metalinguística, a ênfase é no código, né? Ou seja, um filme que fala sobre a arte de fazer cinema, um poema que explica o fazer poético. Então, assim, são 2 tipos de linguagem, né, dentro de uma só. Por isso que a gente fala que é metalinguística. Também tem a função poética, né, que a ênfase dela é na mensagem, né? Qual é o tipo de veículo que eu vou conseguir passar essa mensagem? Vai ser numa prosa? Vai ser numa poesia, né? Numa publicidade? E o que é a semântica? A semântica, né, é o significado que as palavras vão ter dentro de um contexto, né? A gente fala que é o sentido das palavras, né? Existem 2 coisas que a gente usa muito para escrever textos, né? Para conversar também. Tem a sinonímia, né? Que são os sinônimos, né? Palavras que têm quase o mesmo significado, para que a gente não repita. Por exemplo, se eu falar assim, a minha residência foi comprada o ano passado. O lá em que eu moro está sendo reformado. Então, vocês percebem que eu falo sobre uma mesma coisa usando 2 palavras, né, que são bem parecidas, por isso que a gente usa os sinônimos. Já os antônimos são palavras opostas, né? Por exemplo, alto, baixo, escuro, claro. Então, sempre quando a gente for escrever um texto, normalmente a gente usa, né, essa questão dos sinônimos e também quando a gente vai conversar, né, sobre coisas opostas, a gente pode usar os antônimos. O que é a polissemia, né? Poli lembra muitos, né? Semi é sentido. Então, são muitos sentidos que aquela linguagem, né, que aquele contexto pode apresentar para a gente. Por exemplo, quando a gente pega uma charge, né, que é um texto do tipo humorístico, ela pode tentar transmitir uma coisa para mim, mas para vocês pode ser outra, né? Por isso que a gente fala sobre essa questão da polissemia, né? Essas esses múltiplos sentidos, né? Existe uma coisa chamada figura de linguagem, que é o segundo tópico que era o objetivo da gente nessa aula, né? E para que servem as figuras de linguagem? Elas são estratégias, né? Que o orador, ou seja, a pessoa que está conversando, a pessoa que está escrevendo aquele texto, pode aplicar no texto, né? Ou na fala, para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte. E aí, essas figuras de linguagem, elas são divididas em 4 tipos. Tem as figuras de palavras, né? Que também podem ser chamadas de figuras de tropos. Figuras de pensamento, figuras de construção ou figuras de sintaxe, e também tem as figuras sonoras.
beleza? E aí, gente, o que é uma figura de palavras, né? É transposição do sentido literal das palavras para o sentido figurado. E aí a gente vai ter alguns, como a comparação, a metáfora, a catacrese, metonímia, né? Antonomasia e a sinestesia. Tem as figuras de pensamento, né? Que é a introdução de uma ideia diferente daquela que a palavra apresenta. Pode ser uma antítese, um paradoxo, né? Um eufemismo, uma ironia, que a gente usa muito, né? Uma prosopopeia, que é a mesma coisa que personificação, dentre outras. Também temos as figuras de construção, né? Ou de sintaxe, mudança na estrutura da oração. Elipses, eugma, pleonasmo, né? Que às vezes a gente usa muito essa questão do pleonasmo. Assíndeto, anáfora e por aí vai. E também a gente tem o quarto tipo, né? Que são as figuras sonoras. Elas vão gerar sons, né? Durante essa comunicação ou durante esse texto. Que é a literação, assonância, onomatopeia, que a gente usa bastante nos gibis, né? E também a paronomásia. Pessoal, e para a gente começar, né, com essas figuras de palavras, né? Que é quando a gente muda, né, o sentido literal de alguma coisa para o sentido figurado, tem a comparação. A comparação, eu vou comparar dois elementos, né? Normalmente são de meios diferentes, beleza? E também tem a metáfora. A metáfora é o emprego de uma palavra fora do seu sentido próprio, né? Podendo ter como base uma comparação subentendida, né? Na comparação, vai ter lá, né, uma comparação bem explícita. Já na metáfora é uma coisa mais subentendida. O que é a catacrese? É a utilização de um termo fora do seu sentido literal. Por exemplo, quando eu falo manga da camisa, não seria literalmente, né, a fruta manga ali na nossa camisa, né? Ou costas da cadeira, né? As cadeiras, elas não têm costas igual o ser humano, né? Ou uma cauda do piano, o piano não tem uma cauda igual um animal, né? Por exemplo. Então, a gente sempre usa... como a gente não tem uma palavra apropriada para aquilo, a gente já usa uma que já existe, né? E aí, gente, o que é a metonímia, né? Ela é diferente da metáfora, ela vai substituir, né, algum elemento, né, por outro, qual se mantém uma relação de correspondência, né? Por exemplo, quando eu falo assim, li muitas vezes Camões, né? Eu não vou dizer que eu li várias vezes os livros de Camões, né, ou o autor da obra, né? Eu já coloco um nome que faz referência a ele, beleza? Temos também a antonomásia, né, que é a substituição de um nome por uma expressão que identifica a coisa ou a pessoa. Normalmente a gente vai enfatizar a qualidade, né, um fato notável, né, pelo qual essa pessoa é conhecida ou esse lugar. Quando eu falo assim, moro no país do futebol, eu não preciso dizer que é o Brasil, né, porque a gente já conhece. E quando eu falo assim, o repórter de Canudos. Euclides da Cunha foi um... Vocês vão aprender em literatura depois, mais pra frente. Euclides da Cunha foi um autor que falou muito sobre essa questão da Guerra dos Canudos, né? E aí, quando a gente fala o repórter de Canudos, quem já tem um conhecimento dessa área já faz essa referência para o Euclides da Cunha. O que é a sinestesia? É quando a gente mistura as sensações, né, dentro, igual a gente tem no corpo humano, que é, por exemplo, o paladar, o olfato, a audição, e produzir uma forte sugestão, ou seja, dentro do contexto, né, dos textos que estão sendo escritos, né? Por exemplo, o autor Castro Alves, que também vocês vão aprender lá no terceiro ano do médio, ele associa muito essa questão, né, da audição e do tato. Então, sempre quando a gente falar sobre os sentidos, né, do ser humano, a gente lembra da sinestesia. E aí, agora as figuras de pensamento, né? Quando a gente emprega, né, ideias diferentes daquelas que normalmente a palavra, né, ou expressão, ela sugere numa frase. O que é antítese? São palavras ou expressões de sentidos opostos para caracterizar o mesmo elemento, né? Que acaba realçando, né, essa contrastação, né, essa oposição de significados. Por exemplo, de vós me aparto, ó vida, em tal mudança. Sinto vivo na morte o sentimento. Normalmente aí tem Camões, né? A gente consegue perceber que a vida e morte são coisas opostas, né? Então, por isso que foi empregada essa antítese. O que é um paradoxo, né? É quando trata de uma antítese que mais reúne do que opõe as ideias contrastantes, né? O paradoxo, o antítese são palavras opostas, o paradoxo são ideias opostas.
Por exemplo, quando eu falo assim também, Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ou seja, eu tenho ideias opostas, né? Lembrando que em antítese eu tenho palavras opostas e no paradoxo eu tenho ideias opostas. O que é o eufemismo? Ele vai suavizar aquilo que a gente quer falar. Por exemplo, era uma estrela divina que ao firmamento voou. Ao invés de eu falar que essa estrela divina morreu, eu uso essa expressão, né? Que ao firmamento voou. A gente pode usar também a palavra descansar, né? Então, para que a gente suavize melhor algo que eu queira dizer, né? Eu vou usar esse eufemismo. O que é a ironia? A ironia que a gente usa bastante, né? Acho que é bem conhecida. É quando ela ocorre, né? Quando se diz o contrário do que se pensa, né? Normalmente com a intenção sarcástica, né? Quando a gente usa o sarcasmo, a ironia. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que é a gente no mundo? Gente, se no eufemismo, né, a gente tenta suavizar aquilo que a gente fala, o que a gente escreve, lá na hipérbole a gente vai exagerar, né? O pensamento ferve e é um turbilhão de lava, né? Ou seja, a gente exagera bastante, né? Que o pensamento ele não se torna como uma lava de vulcão, né? É bem esquisito, né? A gente falar isso, a gente exagerar as coisas. O que é a personificação ou prosopopeia, né, gente? O que é isso? Ela ocorre quando a gente atribui ações, sentimentos, qualidades, né, do próprio ser humano a seres inanimados, né, ou seres que nem existem de verdade. Por exemplo, o pão chega pela manhã em nossa casa. O pão ele não tem perna e chega na nossa casa e aperta a campainha e diz, né, que já está na nossa casa. Isso não ocorre. Mas a gente traz essas emoções, né, esses sentimentos, essas ações para alguns seres inanimados ou seres que são irracionais, né? Por exemplo, o pão. O que é uma gradação? Ela surge quando no texto se cria uma sequência de ideias em progressão, né? Ou seja, o que é a gradação? Vai uma coisa gradativamente, né, aumentando ou diminuindo. Por exemplo, e quanto seria tudo? Ia ele pensando. Casas, apólices, ações, escravos, roupa, louça, alguns quadros, que ele teria na corte, porque era um homem de muito gosto, tratava de coisas de arte com grande saber. Ou seja, gradativamente a gente foi contando o que tinha, né, nessa herança, né, segundo esse texto. E, gente, o que é apóstrofe, né? É aquele termozinho que a gente usa para chamar alguém em uma frase ou em algum texto, né? Ou quando a gente está conversando com alguém, beleza? Quando ele fala assim, ai, Nise amada, se este meu tormento, se estes meus sentidíssimos gemidos, né? Nise amada é o termo que ele está usando, né? Esse autor, né? É o eu lírico que a gente fala, tá usando para chamar alguém no texto dele, né? E o que são as figuras de construção de sintaxe, né? A parte 3 dessas figuras de linguagem. Caracterizam por apresentar determinadas mudanças na estrutura comum das orações. As orações, né, elas existem em ordem direta, quando a gente coloca sujeito, verbo, complemento e adjuntos, isso aí a gente vai aprender melhor nessa parte da gramática, né? E também tem a ordem direta, né, quando não tem essa sequência, né, lógica das orações. E tem algumas dessas figuras, né, de construção de sintaxe. O que é o hipérbato? Ele é uma inversão simples ou mais acentuada dos termos em uma oração, ou seja, ainda dá intercalação de palavras ou frases no meio de expressões. Elas não vão vir em ordem direta. Por exemplo, viveu há muitos e muitos anos, num distante país, um homem agraciado pelos deuses com dons extraordinários. Ou seja, não veio sujeito, verbo, complemento e todos os outros termos, né, que tem uma oração. Viveu, verbo, há muitos e muitos anos, adjunto adverbial. Num distante país, adjunto adverbial também. Um homem agraciado, né? Então, o sujeito está vindo depois, né, do verbo, está vindo depois dos adjuntos. Então, vem essa questão, né, da ordem indireta. O que é elipse? Elipse é a omissão de uma ou mais palavras sem que se comprometa o sentido da frase. Por exemplo, ele, né, tá omisso, via o futuro em mágicos espelhos, tua bela visão enfeitiçava. Sonhava, quem sonhava? Ele, né, tá omisso, né,
nessa escrita. Sonhava adormecer nos teus joelhos, estando em leve, ele sonhava. Beleza? O que é a zeugma? Ela ocorre quando a omissão de uma ou mais palavras já expressas anteriormente na frase. Se na elipse são palavras que são omitidas, né? Sem que comprometa o sentido da frase, a zeugma é quando a gente omite uma coisa, né? Algum termo que já foi dito anteriormente. Por exemplo, em frente do meu leito, em negro quadro, a minha amante dorme. A minha amante é uma estampa de Bela adormecida. Eu não precisei dizer ela, né? Ou a minha amante, né? Eu só troquei a minha amante pelo pronomezinho ela. O que é o pleonasmo, né? Consiste no uso simultâneo de termos diferentes, porém com o mesmo sentido, para realçar uma ideia ou deixá-la mais clara. Por exemplo, e em seu louvor, hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Vinícius de Moraes, um autor brasileiro. Rir meu riso, né? Se a gente já ri, a gente já está usando nosso riso, né? Nosso sorriso. Então, não tinha por que a gente colocar isso. Mas para que a gente realce, né, uma ideia, enfatize algo, deixe mais claro, a gente usa esse pleonasmo. Por exemplo, entrar para dentro, né? Se você já entra, você vai para dentro de algum lugar. Subir para cima, se você sobe, se você já está, né, para cima, indo para cima. Descer, você já está indo para baixo. Então, não tinha por que usar tais palavras, né? Mas para que a gente realce ou deixe todo esse contexto mais claro, né? A gente usa esses pleonasmos. O que é o polissíndeto? Poli são muitos, né? Lembra que eu falei isso para vocês no começo ainda, da questão da polissemia. O polissíndeto é quando eu tenho muitos, né, conectivos, ou seja, muitas conjunções, né? Conjunções que nós vamos aprender mais na frente. E a névoa, e flores, e o doce ar cheiroso do amanhecer na serra, e o céu azul, e o manto nebuloso do céu de minha terra. Ou seja, vocês percebem que há vários conectivos, né? Essa repetição dos conectivos, principalmente dessa conjunçãozinha e, né? Pessoal, se no polissíndeto a gente tem muitos síndetos, né? Muitos conectivos, muitas conjunções, no assíndeto a gente vai ter a ausência, né? Desses conectivos. Por exemplo, escolhi, paguei, levei para casa. Fica uma coisa esquisita, né? Porque a gente sempre usa as conjunções, né? Para ligar essas orações, esses verbos. Mas no polissíndeto acontece e no assíndeto não. O anacoluto é quando há uma modificação da estrutura regular de uma oração, em que se introduz uma palavra ou expressão que fica solto. Por exemplo, eu, não me importa a desonra do mundo. Fica assim fica sem ligação, né, sintática com os outros termos dessa oração. Anáfora, ela consiste na repetição de uma ou mais palavras para dar ênfase a uma ideia, né? Normalmente a gente usa muito quando a gente vai escrever uma poesia, né, uma música. Nem um minuto se passa, nem um inseto esvoação, nem uma brisa perpassa sem uma lembrança aqui. Então eu usei a palavra nem, né, várias vezes, né, para enfatizar algo. Então quando eu uso uma palavra várias vezes, vai ser chamada de anáfora. Silepse. Consiste na concordância feita com um termo que está subentendido e não com um termo que aparece claro na oração. A gente tem 3 tipos de silepse, né? Tem a silepse de gênero, né? Dessa questão de feminino e masculino. Por exemplo, Vossa Excelência parece cansado devido à viagem. Vossa Excelência a gente acha que é feminino, né? Sempre é feminino. Mas, como às vezes ele pode estar se referindo a uma pessoa do sexo masculino, né? Vossa Excelência parece cansado. Por isso que a gente colocou esse cansado na questão do gênero. Número. Sempre da questão do singular e plural, plural, singular. O pessoal ficou apavorado e saíram correndo. O verbo sair, ele teria que concordar, se a gente for pensar assim, com a palavra o pessoal, né? O termo o pessoal. Mas como é algo que a gente, assim, é sugerido, né? Que esteja no plural, esse verbo também foi para o plural. Pessoa. Os brasileiros gostamos de futebol. Nesse caso, seria assim, os brasileiros gostam de futebol. Mas como eu estou fazendo essa referência, né, a nós, né, de maneira subentendida, por isso que ficou assim, né, os brasileiros gostamos de futebol. O que são as figuras sonoras, né? Elas vão trazer esse efeito sonoro, né, esses sons para a comunicação, para a escrita.
Existe a aliteração, ela consiste na repetição dos mesmos fonemas consonantais, ou seja, dos mesmos sonzinhos de consoante. Ó velho vento saudoso, velho vento compassivo, ó ser vulcânico e vivo, taciturno e tormentoso. O que acontece? A gente percebe que tem as mesmas repetições dos sons das consoantes, né? O V, o S e o T. Assonância, né? Repetição de fonemas vocálicos, né? Se na literação a gente tem esses fonemas consonantais, nesse caso da assonância a gente vai ter os fonemas vocálicos, né? Nas sílabas tônicas. Soluçou o peito ardente, sentiu que a alma demente lhe desmaiava de tremer. Embriagou-se de enleio e no sono daquele seio pensou que ele ia morrer. Então eu tenho esses, vai criando, né, um efeito sonoro. E, para terminar, nós temos a paronomásia. Trata-se de uma figura que explora os parônimos, isto é, palavras semelhantes ou iguais na pronúncia, mas diferentes no significado e às vezes também na escritas. Os magnetes atraem o ferro, os magnatas o ouro. Às vezes a gente acha que a palavra ela tem o mesmo significado porque ela é falada, né, ou escrita da mesma forma, mas geralmente isso não ocorre, né? Sempre são, a gente acha que pode ser um sinônimo e na verdade podem até ser antônimos, beleza? Existe também outra coisa chamada onomatopeia. Eu falei lá no início para vocês que quando a gente vai ler um gibi, né, essas histórias em quadrinhos normalmente tem os sonzinhos, né? Tem aquele zezinho, né, que quando a pessoa está dormindo, né, em cima da cabeça dessa pessoa. Quando a pessoa xinga, né, aparece bombas, aquela caveira, né, que significa perigo. Então, a gente usa essas onomatopeias para a gente dar esse efeito sonoro, né, no texto. Beleza? Pessoal, bons estudos para vocês, viu? E qualquer dúvidazinha, assistam essa aula novamente. Beleza? Até mais!